Oi, pessoal, como é que vocês estão por aí, meninos e meninas que acompanham aqui o canal? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo, né? Tô aqui na produção, apoiei vocês aqui no sofá, tá? Então, parece que tá meio torto, tá? Não sei se é impressão minha, mas parece que tá meio torto. Enfim, gente, ignorem a minha baguncinha ali em cima do armário, é que falta espaço pra organizar as coisas, tá? Então, ignorem. Gente, vamos lá para mais um vídeo aqui para vocês. Sumiu um pouquinho, né? Era para mim até ter trazido a produção do mês já. Tô super atrasado com a produção do mês. Na verdade, eu já fechei meu mês faz tempo. Já fechei, acho que dia 7 de agosto, né? Então, nós já estamos aí terminando agosto. Acho que foi dia 7 ou dia 10 de agosto, não me lembro. Tem que ver lá que eu fiz uma anotação. Enfim. E era para eu ter gravado com vocês, né, a produção do mês, e não gravei. Não sei se vou trazer, não sei, ou vou fazer um vídeo só no mês, né, quando eu fechar a produção do mês de agosto. Aí eu faço um vídeo junto com a produção do mês de agosto, de julho e de agosto, né. Não sei, vou pensar, porque tá bem corrido aqui pra mim, gente. E também, o que aconteceu com os vlogs? Por que eu parei de trazer? Gente, eu tô fazendo muita peça repetida, né? Esses últimos dias aí, eu fiz muita peça repetida, né? E qual é essa peça que eu fiz, gente? Mini passadeira. E, inclusive, tô fazendo aqui, né? Olha só, mini passadeira, que eu vou estar fazendo naquela combinação de preto com bordô e rosa, que vocês já estão carecas de ver aqui no canal também. Então, só para atualizar vocês de como tá as coisas por aqui. São muitas peças repetidas que eu tô fazendo, muita mini passadeira, né? E tô fazendo e tô enviando, tô fazendo e tô enviando. Então, eu aproveitei, né, para dar essa adiantada aqui, né? E eu tenho mais uma para fazer que já entrou pedido também, tem mais uma, dessa vez é no rosa bebê com rosa chá. Então, tô na produção, gente. E aí eu vim atualizar vocês, né? Porque já faz bastante dia que não tem vídeo no canal, não tem atualização. E, né, por causa disso. Porque eu não sei vocês, mas se ficar muita repetição, eu não gosto nem de gravar, né? Que dirá de assistir, né? Porque são as mesmas combinações, olha só. Eu fiz três mini passadeiras na combinação de laranja com salmão, né? Foram 3 que eu fiz essa semana passada. Aí, eu já fiz uma rosa bebê com rosa chá, que eu já enviei. Entrou mais um pedido de uma rosa bebê e rosa chá. Agora, eu tô fazendo novamente essa daqui, que é o preto com bordô. Então, graças a Deus, né? Louvado seja, eu não tô reclamando, eu tô glorificando a Deus por isso. Mas é que, pra vocês não ficar um conteúdo repetitivo, por isso que eu não tô gravando. E eu tô fazendo aquilo que dá certo aqui pra mim, né? Então, não tem por que mexer num time que tá ganhando. Se você tá ali, né, fazendo aquela pecinha repetida, você tá tendo resultado, as clientes estão procurando, estão comprando aquelas peças, por que você vai mexer no time que tá ganhando? Porque você vai mudar, né? Então, às vezes você demora em encontrar uma peça que cai no gosto das clientes, às vezes, né, até no teu gosto mesmo, uma peça que você goste de fazer, que você, né, se precisar fazer umas 20, você vai fazer. Claro que toda peça, se você fazer demais, você vai enjoar, né? Mas, assim, é uma peça, assim, que seja fácil de reproduzir, se você precisar fazer em várias vezes, né? Gostosa de trabalhar. Por mais que seja uma peça grande, as minhas mini passadeiras ficam em média de 1,5 m, 1,10 m, dependendo da espessura do fio, porque eu sempre faço elas com 10 carreiras, né? Na verdade, 9, porque eu conto 10, porque eu conto com essa voltinha aqui, né, que eu faço a união. Então, com essa voltinha que eu faço a união, eu conto 10 carreiras, e meu esmalte já tá precisando tirar, olha só. Saiu tudo as pontinhas da unha. Mas, enfim, não é esse a pauta do vídeo. Então, eu tô, como eu disse, tô na luta,
né, produzindo aqui. Então, eu quero ver se eu trago pra vocês, acho que vai ficar pro mês que vem mesmo. Eu trago um resumo, porque esse mês de julho, gente, foi muito bom de venda pra mim. E foi muito bom de produção também. Faltou R$2 pra eu conseguir alcançar a meta dos 1.000, né, dos R$1.000 crochetados aí. Faltou R$2, vocês acreditam? Ficou em R$998 a minha produção do mês de julho. Então, pra mim já é um avanço, né, gente? Porque eu venho aí de produções, se eu não me engano, foi só maio, não, foi abril que eu acho que eu cheguei nos 1.000, né? Depois eu não consegui mais. E daí agora, julho, graças a Deus, eu consegui, né? Claro que ainda faltou R$2, mas eu já arredondei esses R$2, né? Pra 1.000 e ficou tudo certo. Então, por isso que eu dei uma sumidinha, tá? Tô aí com bastante projeto na minha cabeça, né? Tô focando aqui na minha produção, atendendo as clientes. E elas estão procurando as peças repetidas, né? Fazer o que? A gente tem que produzir, né? Mas, enfim, até acho que foi ontem. Ontem eu fiquei sabendo, sei lá, gente. Hoje em dia a gente tá tão corrida, né? A rotina tá tão corrida, tá tão puxado. E a gente se cobra demais, né? Eu mesma sou assim. Eu me cobro demais em tudo que eu vou fazer, sabe? Bom, gente, então, voltei aqui para atualizar vocês, tá? Já tá aqui as 2 etiquetas de envio e as minhas 2 peças prontas, que eu vou pesar aqui com vocês rapidinho, para já começar a embalar, porque eu já tenho que correr lá para postar, tá? Deixa eu colocar aqui a primeira, para nós ver como que ficou. 486 gramas, olha só. Não é tão pesada assim comparado, né, a Ser Flor Catavento, né? Vou mostrar pra vocês como é que ficou. 524, olha, essa ficou um pouquinho mais pesadinha, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Olha só, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui tá estourando um pouco a luz, tá? Porque eu tô na janela aqui, ó, a claridade tá bem estourada, tá? Mas, aqui, gente, eu acredito que vocês já estão carecas de ver aqui, quem acompanha o canal, tá? É uma combinação de preto com bordô e rosa chá, tá bom? Que é sucesso, eu já perdi as contas de quantas eu fiz com as minhas flores catavento, tá? Essa passadeira, gente, ela fica em média 1,5 m, né? 1,3 m, mais ou menos isso, dependendo da espessura do material que eu tô utilizando, tá? Aqui na base eu utilizei a cor bege da Criativa, tá? E aqui o preto, o bordô e o rosa chá, tá bom? Tá maravilhoso, essa passadeira aqui é maravilhosa, é sucesso aqui pra mim. E essa outra aqui, gente, ó, já tá tudo arrematado, que eu já vou embalar pra mim já levar no correio. Essa outra aqui também tá caindo no gosto das mulheradas aí, porque a maioria que comprou até agora são mulheres, né? Então, acredito eu que, né, enfim. Essa daqui é uma combinação de rosa bebê, rosa chá e cinza. Só que aqui, gente, eu tava tão no automático fazendo que eu cometi um erro nessa passadeira. O que que aconteceu? Nessa base de rosa bebê, eu faço só 4 carreiras. Por quê? Pra fazer 3 carreiras no rosa chá e 3 no cinza. No fim das contas, eu tive que fazer aqui uma jogadinha. Fiz as 3 no rosa chá, mas fiz só 2 no cinza pra poder dar as 10 carreirinhas na passadeira. Mas, gente, ficou maravilhosa, né? Olha esses pontos aqui, que coisa mais linda que ficou os meus pontos, gente. Nossa, é maravilhoso a espessura desses fios, tá? O rosa bebê é o Criativa, esse rosa chá é o Minas Sul e esse cinza é o Criativa também, tá? Tava numa espessura maravilhosa e eu utilizei todos a minha agulha número 4, porque o meu ponto é um ponto pequeno, então para eu conseguir ganhar tamanho aqui na minha passadeira ou em qualquer tapete que eu faça, eu preciso utilizar a número 4, senão ele fica repuxando o meu ponto. E o no 4, ó, ele fica bem assentadinho, tá? Aí, eu fiz aqui, nessa combinação, utilizei o rosa bebê, o rosa chá e essa mesclinha aqui, gente, de rosa com cinza. Mas eu tô querendo mudar essa distribuição. Na verdade, eu quero fazer uma outra proposta. Porque eu achei que aqui o rosa ficou muito rosa. Então, o que que eu vou fazer? Ou eu faço todas as flores
No rosa, tipo assim, troco o rosa aqui e coloco um cinza. Coloco aqui o rosa chá e o cinza aqui. Ou eu coloco só o rosa chá e essa mesclinha aqui. Não sei, tô pensando em fazer uma outra proposta. Porque eu achei que o rosa ficou muito rosa aqui, meio que misturou, então não sei. Ou eu faço uma basezinha, né, algumas carreirinhas no cru e depois venho fazendo esse degradê. Eu acho que vai ficar bonito também. Mas enfim, agora eu tô bem corrida, então não dá tempo de inventar moda, né? Eu coloco lá na pré-venda, daí as clientes escolhem a cor que elas mais gostarem. E essa daqui também tá sendo uma cor bem que as clientes estão gostando, tá? Se eu não me engano, eu já fiz 4, essa aqui é a 4ª dessa cor, tá? É a 4ª ou é a 5ª já? É a 4ª ou é a 5ª, agora eu não tô me lembrando, gente, mas eu já fiz bastante dessa daqui também, tá? Então, também mesma variação de 1,5 m por aí, tá bom? Essa daqui eu acho que ainda até passou um pouquinho, porque tava uma espessura muito boa essas cores, então eu acho que passou um pouquinho de 1,7 m, mas maravilhosa, gente. E 50 centímetros de largura, tá bom? Eu vou virar a câmera aqui, que eu vou embalando com vocês, pra gente continuando aqui o nosso bate-papo. Bom, gente, então vamos lá, né? Eu vou embalar aqui com vocês pra levar no correio, tá? Eu tava conversando com vocês, né, no take anterior, aí eu tive que parar. E a minha mãe tinha chegado naquela hora, daí eu tive que parar e daí fui dar uma atenção pra ela e daí aproveitei e tava terminando aqui, né, as peças, né? Mas, eu levei, se eu não me engano, 1 dia e meio pra fazer as duas. Foi meio daquele dia, depois mais um dia. Aí, hoje, só ficou os arremates pra eu fazer e levar no correio, tá? Então, como eu tava comentando com vocês, falando sobre peças repetidas, né? Como que a gente pode, né, fazer as peças... Deixa eu ver se eu consigo de vocês abaixar um pouquinho mais, tá? Como fazer as peças sem enjoar daquela peça, né? Então, é complicado, porque eu sou uma pessoa que enjoa, né? Só que uma coisa maior me faz manter a constância fazendo a peça, que são as minhas contas para pagar. Então, uma das grandes motivações da gente continuar fazendo as nossas peças repetidas, né? É as contas que a gente tem para pagar. Então... Deixa eu pegar aqui. Ai, gente, eu tô tão corrida que eu não tô tendo tempo nem de fazer mimo, vocês acreditam? Ai, que é tão complicado, mas eu mando aqui, ó, um cartãozinho de agradecimento e as instruções, olha só. Quando eu comprei essas instruções aqui, gente, eu nem tinha reparado que era uma maquininha de costura aqui. Mas olha pra vocês verem, a instrução é a mesma coisa, né? É a mesma coisa que a gente recomenda. Lavar a mão, lavar com sabão neutro, né? Claro que tem cliente que não lava, taca lá no tanquinho na máquina, né? Pera aí que vocês estão caindo, gente. Olha só, quase que foi feio o tombo, hein? Lavar, né, com sabão neutro, não usar alvejante, não esfregar. Eu gostei por causa disso aqui, porque quando tem aplicação ou flor, se você esfregar, é complicado, né? Não torcer, né? Não deixar de molho e, se possível, lavar com uma escova macia. Mas é claro que, né, eu acredito que não há necessidade de usar uma escova, né? Mas enfim, eu coloco as instruções porque é importante, porque tem muita cliente às vezes que não sabe, né, como cuidar da peça. Enfim, voltando lá ao assunto, que eu já mudei de assunto de novo, né? Mas, como que eu faço assim pra não enjoar, gente? Porque essas daqui, o link da minha loja na Shopee fica aqui na descrição. Quem quiser ir lá dar uma olhada... Essa mini passadeira aqui, gente, eu já vendi, vai inteirar 40 peças que eu já vendi, tá? Lá pela Shopee. E a maioria delas são cores repetidas, mesmo que seja cores diferentes. O modelo é igual, só muda a distribuição. O que dá um pouquinho mais de alívio ali na hora de fazer, né? Mas não deixa de ser uma peça repetida. Então, o que que eu faço, gente? Sempre quando entra o pedido lá na Shopee... eu já coloco na fila pra fazer. Por quê? Porque, às vezes, a gente tá ali meio folgada, assim, de encomenda, né? De repente, você tá fazendo um pronta entrega. Então, dá pra parar e pegar na encomenda da Shopee pra fazer. Eu gosto, gente, de pegar pra fazer, por quê? Pra não acumular,
Porque na mesma hora que não tem pedido lá na Shopee, já aparece, às vezes entra 3, 4 pedidos de uma vez. E aí, pra gente não se atolar, né? E vocês estão caindo de novo, meu Deus. Tá, agora vai parar. Pra não acontecer de perder prazo, né? De acontecer devolução, porque graças a Deus, a minha loja já vai fazer 2 anos, né, que eu tenho ela. Na verdade, gente, já vai fazer uns 3 anos e meio que ela tá aberta, tá? Que ela tá aberta. Mas que eu consegui vender crochê, que ela começou a vender mesmo, tem 2 anos, né? Então, só que eu demorei pra vocês verem aí 1 ano e meio quase, pra mim conseguir vender lá na Shopee. Então, não foi do dia pra noite. Ah, eu abri minha loja hoje, amanhã eu já fiz um monte de venda. Não, não foi assim. E, inclusive, gente, tem mês que é bem fraco, né? Mas eu não tenho só a Shopee como fonte de venda, né? Eu tenho as minhas clientes aqui também. Então, é importante a gente focar, né, nessa questão. E aí, é sempre uma peça ou outra repetida que aparece. E se eu não quiser fazer, se eu não gostar de fazer peça repetida, então eu nem posso trabalhar lá com a Shopee, né? Porque eu não tenho tempo de ficar colocando novidades, peças novas, combinações diferentes, porque eu não tenho tempo para focar na pronta entrega. Justamente por causa das minhas vendas, né, que eu tenho lá e que eu tenho aqui também, que eu também tenho clientes aqui também, né? Então, não tem como, deixa eu pegar aqui os meus pacotes de inverno. Então, meu Deus, grudou. Então, não tem como eu ficar fazendo peças diferentes pra colocar lá na Shopee, né? Eu até queria, mas não tenho, não dou conta, não venço a demanda, né? Graças a Deus por isso. Que é uma coisa que, como diz, é uma coisa que eu sempre pedi a Deus, né? Sempre pedi a Deus que abençoasse as minhas vendas, que me enviasse clientes, e ele tem sido fiel. Então, gente, peço perdão pelos cachorros, porque não são meus, tá? É os cachorros da vizinhança aí, que não pode passar um mosquito lá na rua, que eles estão fazendo um auê, tá? Então, é uma coisa assim que eu pedi a Deus, então eu não posso reclamar. Ah, mas tá vendendo só essa peça, eu não aguento mais fazer. Não, de forma nenhuma. Eu louvo e agradeço a Deus, porque essa peça caiu no gosto das clientes e elas estão comprando, né? Então, a gente tem que ser grato, né? E fazer aquilo que os clientes estão comprando, né? De repente, você tem aí... Ah, mas pra mim não vende essa peça, né? Eu vou tentar pra ver se vende, mas pra mim eu já tentei... Deixa eu pegar a caneta aqui que eu preciso assinar aqui a declaração. Pra mim não vende, né? Mas pra fulana vende, eu vou tentar. Nem tudo que dá certo pra mim pode dar certo pra vocês, que nem tem muitas meninas aqui que vendem muito tapetinho avulso, gente. Nossa, tem meninas aqui que já venderam mais de 300 tapetes avulsos. Eu vendo? Não vendo. Por quê? Porque não é uma coisa que eu foco e pra mim não deu certo tanto quanto essas outras peças. Então, o que eu faço? Eu coloco lá na Shopee, aquilo que dá certo, sai venda, eu mantenho, o que não dá certo, eu não faço mais, né? Eu foco nas outras que estão dando certo. Então, coloque as suas peças lá e sempre tenha aqueles modelos assim mais práticos para fazer, que se você precisar fazer muito, você não vai enjoar e não vai te dar trabalho para fazer. Porque é importante isso também, a gente não pode pegar uma peça assim difícil e vai que às vezes ela estoura de vender e você precisa fazer muitas, né? Às vezes pode ser complicado, então vá de acordo aí com a sua realidade, tá? Que nem teve um tempo que eu coloquei o tapete da Mini, o jogo de banheiro da Mini pra vender lá. Gente do céu, eu não dei conta. Eu não dei conta, primeiro porque eu odeio fazer aplicação. Não que eu odeio assim, gente, mas eu não gosto. Não sei que achei um ódio, assim, sabe? Mas eu não gosto, assim, de fazer aplicação. E como eu vi, né, um pouco de Maria vai com as outras, né? Que para as outras meninas estava dando certo. Lá no começo, eu pensei, bom, eu preciso de peças que vendem para mim poder engajar minha loja, né? E fui e fiz, né, a besteira de colocar o jogo da Mini na minha loja. Gente do céu, eu não dava conta de fazer.
Não dava conta. Porque assim, o tapete, ele é facinho de fazer. Mas as aplicações, a cabecinha da mini, os lacinhos. E daí eu coloquei também a variação com caixa acoplada. Então, pra vocês terem uma noção do que eu fiz, né? E aí eu falei assim, não, eu vendi, esgotei lá o estoque, vendi, entreguei os que eu já tinha, as que eu já tinha entrado à venda, né? E falei, não, isso aqui não é pra mim. E tirei da loja, por quê? Porque eu sei que eu não ia dar conta de fazer tantas peças assim, porque é uma peça trabalhosa, porque tem aplicação, porque, enfim. Mas tem muitas meninas que gostam de fazer aplicação e se precisar elas fazem, né? Vários jogos desse aí, né? Então, cada uma tem a sua peça que vai se destacar lá, né? De repente você gosta de trilho de mesa, foca em trilho de mesa, em mesa posta, porque tem público pra tudo lá. Se você gosta de fazer pezinho de porta, foca nos pezinhos de porta, cores diferentes, flores diferentes, modelos diferentes. E aí você vai encontrar público para aquela peça, entendeu? Eu tenho alguns trilhos de mesa lá também, mas o meu foco é tapete. Eu vendo trilho de mesa? Vendo, alguns ou outros sempre sai. Mas o meu foco lá são tapetes, então não tem por que eu querer inventar moda se o que tá dando certo para mim são os tapetes, né? Então, eu já pensei de fazer suplá, né? Fazer algumas peças diferentes, mas aí eu vou aumentar a minha demanda e não vou dar conta de atender nenhuma coisa e nem outra. Então, para não ficar feio para mim, eu escolho uma coisa ou outra, né? Uma coisa ou outra, para não ficar muito para mim, né? E aí eu faço conforme, né, dou o passo conforme a minha perna, porque não tem como eu também, só porque a minha amiga tá vendendo, eu vou me meter a querer vender também, não é assim. Não é assim, sabe? A gente precisa ter discernimento nessa questão, porque cada uma tem a sua facilidade, tem a peça que gosta de fazer, né? Então não tem como eu querer copiar da amiga e pra mim não dá certo. Né? Vai que pra mim não dá certo. Eu vou ter que passar uma fita aqui, gente. Eu tô achando que vai grudar esse fio. Né? Tô achando que vai grudar. Eu vou passar uma fita aqui. Porque eles ficam assim, ó. Eles ficam assim, essa rebarbinha assim, ó, levantada. E daí pode grudar em outro pacote, né? Enfim, então nem tudo que dá certo pra mim... Gente, eu vou parar um pouquinho por causa dessa barulheira, tá? Aí, já deram uma acalmada lá. Mas, enfim, como eu falei, nem tudo aquilo que dá certo pra mim vai dar certo pra você. Então, vocês têm que olhar de acordo com a realidade de vocês, né? Faz um teste, coloca as peças aí, vê o que tem mais visualização, né? Até você encontrar a tua peça, né? Até você encontrar aquela que vai fazer sucesso pra você. Olha só, gente, estão caindo. Aquela peça que vai fazer sucesso pra você, aquela peça que vai cair no gosto das suas clientes, né? Então, é isso. A gente precisa ter essa noção pra gente poder conseguir atender as nossas clientes, né? E nem sempre se espelhar naquilo que tá dando certo pra outra. Porque nem sempre aquilo que tá dando certo pra outra vai dar certo pra você. Então, você pode testar, óbvio. Vai lá, testa. Coloca as suas peças lá e vê o que acontece, mas sempre tenha um diferencial, né? Sempre tenha um diferencial, porque cada artesã tem a sua marca, cada artesã tem a sua, né, o seu jeitinho de produzir, o seu jeitinho de fazer. Cada uma tem, né? Olha só, os pacotes estão prontos. Um pacote vai para Olarias, em Ponta Grossa, pertinho daqui da minha casa. E o outro vai para São Paulo, na Zona Sul, Jardim Ipanema. Então, uma coisa eu falo para vocês. Nem sempre se baseie, né? Como diz, nem sempre olhe só pra grama do vizinho, porque a grama do vizinho tá mais verde. Mas você não tá vendo o que ele tá fazendo, né? Pra grama dele ficar verdinha, como ele tá cuidando. Então, ao invés de você ficar cuidando da grama do vizinho, cuida da tua, né?
Tenta fazer alguma peça assim que tenha o teu toque. Ah, mas tem vários tapetes Mari por aí. Sim, mas tem o teu toque. Tem, se eu não me engano, foi no canal da Ma Artes em crochê. Eu acho que é assim o canal dela, não me engano bem. Não me engano, não me recordo. Mas eu vi que ela faz basezinhas de tapetes avulsos com 2 florzinhas rasteirinhas e uma florzinha catavento no meio. E é o diferencial dela. E fica bonito, fica lindo os tapetes que ela faz assim, né? Tem aí quem usa a base de florzinha, florzinha rasteira, quadradinho. Tem os quadradinhos que a Gil usa lá, né? Que são aqueles quadradinhos com o verdinho assim em relevo. É maravilhoso. Eu já tentei, mas pra mim, eu não sei, eu não gostei. Vou tentar ver se muda a minha opinião, mas eu mesma não gostei. Mas enfim, e fazer peça repetida, a gente vai fazer parte da tua vida se você for vender na Shopee. Se você for vender na Shopee e tiver pré-venda, vai correr o risco de você fazer peças repetidas sim, né? Que nem tem o jogo da Janine, que é aquele de cozinha lá que é o sucesso. É sucesso realmente, gente, porque eu faço bastante deles também. Se eu não me engano, eu acho que eu já vendi 7 jogos. Eu acho que foi. Acho que foi uns 7 jogos. E 4 deles foi amarelo com preto. Então, enfim, é o que eu falo pra vocês. Fazer peça repetida faz parte. Então, pra você não se saturar, sempre tenha alguma peça assim pra você poder se refugiar. Ah, eu tô fazendo muito essa peça, eu vou fazer uma florzinha, vou fazer uma base, ou vou pegar um paninho de prato, ou vou pegar nesse outro tapete. Sempre dê essa mesclada. Ah, mas eu não gosto de fazer várias peças e não terminar. Não tô falando pra você fazer várias peças, tô falando pra vocês terem uma válvula de escape daquela peça ali pra não ficar maçante pra você fazer, né? Eu tenho outras peças que eu gosto de estar mesclando, mas quando eu tenho a encomenda que eu sei que eu preciso entregar, eu já pego e faço, tá? Só se eu tiver muito saturada mesmo pra fazer, tipo assim, só se eu já tiver feito muito aquela semana, vamos supor, aí eu fico saturada, eu pego e faço. Mas, caso contrário, eu pego até terminar. Eu pego, faço, termino, já embalo e já levo pro correio, porque é caminho pra mim ir buscar minha filha na escola. Então, eu já passo, já deixo lá e já pego ela na escola. Então, eu tenho mais envios pra fazer, mas eu vou fazer na próxima semana. Essa semana são esses 2 pacotes que eu terminei, então são esses que eu vou levar. Mas eu tenho outros e eu tenho fé em Deus que vai entrar outros. Então, e assim, gente, a gente vai trabalhando. E Deus nos dando força, a gente corre atrás, a gente busca, a gente luta, persevera, porque a gente precisa perseverar, porque não é do dia pra noite que as coisas acontecem, né? Eu já trabalho aí com crochê, com venda, gente, já há mais de 5 anos, né? Acho que não, vai inteirar 5 anos esse ano, porque eu comecei em novembro, próximo do Natal que eu comecei, sabe? Então, eu acredito que seja lá novembro ou dezembro, então vai inteirar 5 anos. E foi de 3 anos pra cá que eu comecei a ver resultado, que eu comecei a comprar meus barbantes, que eu consegui fazer um mini estoque, não é muita coisa, mas se entrar uma venda, eu tenho os meus materiais aqui, porque eu já deixo mais ou menos as cores certas, né? Do que tem lá pra eu já fazer. Então, se programar, se organizar, que as coisas dão certo, né? Se a gente não tiver organização, se a gente não tiver perseverança, se a gente não correr atrás, as coisas não vêm, não caem do céu, né? Então, tudo isso é questão de correr atrás e buscar, que uma hora a gente alcança, né? Então, eu fico por aqui, gente, eu não vou falar muito porque eu preciso cuidar aqui que eu tenho mais coisas pra fazer, tá bom? Mas eu vou atualizando vocês em outros vlogs, tá? Perdão aí das minhas sumidas, mas é que eu tô bem corrida aqui. Quando der, eu passo gravar um pouquinho pra vocês, tá bom? Então, um beijo no coração, fiquem com Deus, a gente se vê no nosso próximo vídeo. Se você tiver alguma dúvida, pode deixar aqui pra mim, eu sempre tô comentando, sempre tô olhando, tá bom? Quando é pergunta, alguma coisa assim, eu sempre tô respondendo, tá bom? Mas quando é, às vezes, outra coisa, ou um elogio, alguma coisa assim, né, a gente deixa o coraçãozinho ali, tá? Mas se for dúvida, eu sempre respondo, tá bom? Então, bora lá, que eu quero ver se eu consigo adiantar mais alguma coisinha antes de ir buscar a pequena na escola e deixar esses aqui lá no correio, tá bom? Então, eu vou ficando por aqui. Até o nosso próximo vídeo. Deixa o seu joinha, se inscreva se você não for inscrito e vem fazer parte aqui do nosso canal, que é uma enorme alegria ter você aqui com a gente, tá bom? Então, é isso, gente. Um grande abraço, fiquem com Deus. Tchau, tchau!